Antes de começarmos a nossa preleção de hoje, a nossa conversa, é importante que nós entremos em estado de paz, que seria nada mais do que nos concentrarmos, nos prepararmos para continuar a receber toda aquela energia que o plano espiritual nos manda quando estamos aqui nessa casa espírita. E, portanto, sempre começamos essa nossa preparação com uma prece. Uma prece para que possamos esquecer todos os problemas que temos lá fora e para nos concentrarmos efetivamente nesse momento, para vivermos esse momento. Portanto, vamos pedir aos nossos mentores, a Deus nosso Pai, que esteja conosco, que nos ilumine, que nos abençoe, e que possamos, após essa preleção e após principalmente paz, sairmos daqui um pouco melhores do que entramos. Que assim seja. Bom, gente, o capítulo de hoje é o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. É o capítulo 1. É aquele capítulo onde Kardec começou, depois da introdução, a trazer, por meio do Espírito da Verdade, a Boa Nova, a terceira revelação, como nós vamos ver na palestra, no encontro de hoje. Quando Jesus veio trazer a Boa Nova, quando ele começou a sua pregação para os judeus seguiam as leis mosaicas, o Pentateuco. E não só o Pentateuco, que são os 10 mandamentos, mas também outras leis que Moisés trouxe após a saída do povo judeu do Egito, na busca de Canaã. Então Moisés, na sua mediunidade, recebeu os 10 mandamentos e depois, de modo a organizar aquela sociedade judaica, aquela sociedade que se formava após o êxodo do Egito, ele precisava também organizá-la de forma que trouxe outras leis de organização social, além dos 10 mandamentos. Porém, os 10 mandamentos são tidos como as normas de conduta moral que Moisés trouxe para aquele povo. Por isso que são entendidos como recebidos pela mediunidade de Moisés e depois revelados ao povo judeu. Portanto, o povo judeu seguia, e até hoje segue, de certa forma, os 10 mandamentos de Moisés. E os fariseus, os doutores da lei, estavam preocupados com tudo aquilo que Jesus falava, tudo aquilo que Jesus pregava. Então Jesus teve que explicar o seguinte: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para dar-lhes cumprimento. Porque em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão até que não se cumpra tudo quanto está na lei, até o último jota e até o último ponto. Evidente que Jesus estava falando da lei de Deus, não da lei dos homens, que é uma lei transitória, necessária, porém uma lei transitória, que se adapta às mudanças da nossa sociedade. Porém, a lei de Deus é imutável. E por isso que Jesus disse: eu vim aqui, e daqui as minhas palavras não sairão até que se cumpra toda a lei de Deus. Então nós podemos ver de início que a primeira revelação
para o mundo cristão foi a lei mosaica, a lei de Moisés. Começou com os judeus, que já acreditavam num Deus único, ao contrário de outros povos que tinham vários deuses. Eles já acreditavam num Deus único, e Moisés veio trazer essas leis, essa primeira revelação de cunho moral. As leis morais, o que nós temos que fazer, o que nós temos que seguir. Após Moisés, veio Jesus. E Jesus trouxe o cristianismo. O cristianismo foi a segunda revelação para nós que acreditamos no Deus único. E Jesus sabia que precisava simplificar, porque a lei mosaica e as outras leis são leis com vários pontos, vários itens. E quando perguntaram a Jesus sobre o que seria a lei de Deus, ele foi simples, direto e objetivo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nisso está, nesta frase, está contida toda a lei dos profetas. Portanto, essa segunda revelação, ela não veio destruir a primeira revelação. Ela veio complementar essa primeira revelação. E foi o que Jesus fez durante toda a sua passagem no Evangelho, no planeta Terra. Trouxe o Evangelho de uma forma que podemos praticá-lo todos os dias da nossa vida. Eu estava ouvindo, e como fazer isso, né? Porque amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas como fazer isso na prática? Como que a gente faz isso na prática? Semana passada, eu estava ouvindo uma palestra de Deus Samu, que é uma pessoa que já frequenta, já deu palestras aqui no Paulo de Tarso também. Pessoa maravilhosa, uma palestrante espírita, psicóloga, e uma série de títulos ela tem. E ela nos deu uma dica muito interessante de como aplicar essa segunda revelação. Como praticar? Sempre que nós tivermos um dilema moral, não daquelas dúvidas que temos todos os dias, que roubo vai vestir, nada disso, mas dilemas morais que se nos apresentam todos os dias da nossa vida, pensemos assim: o que Jesus faria? Quando você tiver um dilema moral, fala ou não fala sobre uma pessoa, faça uma fofoca. Ela até citou, né? Todo mundo, as pessoas dão muita risada com aquelas pegadinhas, né? Aquelas pegadinhas que colocam as pessoas em situações constrangedoras, né? Jesus faria isso? Porque quando nós pensamos amar ao próximo como a si mesmo, será que nós gostaríamos que fizesse isso conosco? Será que Jesus faria isso? Então essa é uma dica muito interessante, porque ela nos ajuda a decidir aqueles dilemas morais que se apresentam em nossa vida. Não é fácil, né? Porque muitas vezes nós estamos aqui encarnados nesse planeta de expiações e provas, que um dia, quizá, será o planeta de regeneração, mas nós temos quando temos essa dúvida, pense assim: o que Jesus faria? E quem sabe isso nos ajude a nos tornarmos seres humanos melhores. Porque estou falando de dilemas morais. E dilemas morais somos nós que resolvemos. E somos nós que vamos levá-los depois para o plano espiritual. Então, nessa segunda revelação, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, nós temos que aplicá-la todos os dias de nossa vida. Mas Jesus disse mais. Ele sabia que o povo judeu à época não tinha condições de entender muitas coisas
que ele teria a dizer. Então ele disse o seguinte: vou pedir ao meu Pai, e ele mandará, e ele lhes enviará o Consolador prometido. E essa foi a terceira revelação para nós cristãos. O Consolador prometido nada mais é que a doutrina espírita, que é a doutrina consoladora. Alguns chamam a doutrina espírita de cristianismo redivivo. Por quê? Porque exatamente ela faz o que Jesus disse nessa passagem. Ela não vem destruir a lei, ela vem reviver os ensinamentos dados por Moisés, trazidos por Jesus, reascendidos por Jesus, e nos faz pensar, raciocinar, entender a nossa fé. Portanto, quando Jesus disse que não podia explicar à época aquilo que ele gostaria de fazer, ele sabia que o povo não tinha condição de entender. E talvez até hoje nós não tenhamos muita condição de entender. Mas nós sabemos, estamos aqui no Centro Espírita, que a terceira revelação, que é a doutrina espírita, ela não é só religião. Ela é uma ciência, porque ela estuda os fenômenos. Ela é uma filosofia de vida da prática da caridade. E é uma religião, especialmente uma religião, porque nos liga a Deus. Então, nós temos, no curso da nossa história, nós aqui encarnados, nós passamos, certamente já encarnamos em outras épocas, por 3 revelações. A primeira de Moisés, a segunda do Cristo e a terceira da doutrina espírita. E a doutrina espírita, essa terceira revelação, ela veio num momento muito importante. Após, de uma certa forma, o cristianismo não se ter desvirtuado, mas ter sido mal compreendido de uma certa maneira. E ela nos revela muitas coisas, como especialmente a causa das nossas aflições, que nós não conseguiríamos entender apenas e tão somente num ato de fé. Vocês viram a história de um menino, eu não sei se ele vive até hoje, o menino da Santa Casa de São Paulo. Esse menino, eu li isso no Estadão, uns 3 anos atrás. Esse menino nasceu, ele foi abandonado pela família porque ele nasceu com uma doença de nascença, né? E ele foi abandonado na Santa Casa desde pequeno, porque ele não pode sair da cama, ele precisa de cuidados constantes. Se vocês procurarem no Google, vocês vão ver a história desse menino da Santa Casa. E esse menino vive lá, acho que já faz 30, quase 40 anos, que ele vive na Santa Casa, dentro do hospital, numa cama, sem família, sendo ajudado por aquelas pessoas. Se nós não tivéssemos a revelação, essa terceira revelação, como nós explicaríamos isso? O que fez uma criança para nascer e passar a vida inteira numa cama de hospital? Eu não estou falando uma semana, não, a gente fica internado uma semana e já fica aflito, eu quero sair daqui, eu não aguento mais, O que fez essa criança, esse jovem, depois adulto, que passou a vida inteira numa cama, para estar ali? Será que Deus é tão mau, ruim, e nos escolheu? Você vai ter uma vida boa, vai trabalhar, ter uma família, ter saúde, e o outro só vai ter problemas na sua vida. É isso que a doutrina, é isso que a terceira revelação nos explica. A causa, as causas anteriores de nossas aflições, que na verdade são espíritos que estão ali ou pediram, no caso desse menino, para passar por aquilo como uma expiação, lhe foi imposto como uma prova. Então, essas explicações nos deixam mais tranquilos,
Porque passamos a entender que a nossa vida não acaba aqui, nessa existência. Que nós somos todos espíritos. E como espíritos nós somos eternos. Então nós vamos encarnar, desencarnar, encarnar, desencarnar, até alcançarmos a condição de espírito puro. Isso é consolador, porque isso nos dá esperança. Dá esperança que tudo aquilo que fomos viver aqui, nós vamos ter que passar por isso, é fato. Mas, quiçá, passemos de uma forma um pouco mais tranquila, aceitando aquilo que Deus nos manda, entendendo um pouco aquilo que Deus nos manda, e especialmente com fé. Com fé. Porque não adianta também entender, estudar os fenômenos, se você não tiver fé. Porque a doutrina espírita não é uma cientologia, ela é uma religião. Então nós temos que estar religados a Deus em todos os momentos de nossa vida. Portanto, quando entendemos isso, realmente nós nos sentimos consolados. E tem um terceiro ponto dessa terceira revelação, que é a prática da caridade. Um dia perguntaram a Chico Xavier se ele tivesse que escolher entre a doutrina espírita e a caridade, e ele respondeu: ficaria com a prática da caridade. Vejam vocês a força que tem a prática da caridade. E a caridade em todos os seus sentidos. Não é só doar dinheiro na rua, etc. e tal. É fazer a caridade com a nossa família, com nossos amigos, com uma palavra de caridade, com uma paciência, uma aceitação e com uma série de outras formas que nós podemos praticá-la. Porque a caridade é um dos pilares dessa terceira revelação. É um dos pilares da doutrina espírita. E nós não podemos abrir mão dela. Porque compreender a doutrina sem aplicar é como, por exemplo, amar sem demonstrar. É a mesma coisa. Então nós temos que entender que os estudos são importantes, a oração é importantíssima e a prática da caridade também. Foi isso que Jesus disse. Foi esse Consolador prometido que ele mandou por meio do Espírito da Verdade, trazido por Allan Kardec. Então, nós temos que pensar que nós já somos privilegiados, porque já estamos aqui na terceira revelação. Nós não somos mais aquele povo, provavelmente algum de nós já estava naquela época, né? Aquele povo um pouco menos instruído, que precisava daquela lei, o Pentateuco, aquela lei dura, direta, objetiva. Ou então estávamos como Cristo veio mudar, para complementar aquela lei e trazer a prática da caridade, do amor ao próximo. Nós já estamos no terceiro patamar, olha que bacana. E aí vai ser cobrado da gente lá em cima, né? Isso, né? Quanto mais a gente sabe, mais responsabilidade a gente tem. E por isso nós temos que estar atentos. Praticar a caridade, mover o nosso potencial. Tá? Aqui, no irmão José, faz tempo que eu não trazia esse livro aqui, eu gosto muito dele. Ele fala o seguinte: olha, mobiliza o teu potencial. Nós já estamos adiantados, gente. Nós estamos já na terceira revelação. Não te anules voluntariamente. Faz um trabalho contigo mesmo de restauração da sua personalidade. Recomeça a subida da escada. Não te distancies do contato com aqueles que te estendem as mãos. Na caridade, aprendemos a nos valorizar. Olha que interessante, né? Quem levanta o caído, levanta-se com ele. Ora sempre pedindo forças e coragem, mas não espere que as bênçãos divinas venham ao teu encontro sem que as procure. Coloca-te, pois, a caminho para encontrá-las. Movimenta-te em teus recursos, não permitindo que o manancial da fé se transforme em água estagnada. Por isso nós temos
E essa é a mensagem da terceira revelação. Nós já compreendemos, nós já estudamos, nós já sabemos. Vamos agora mobilizar o nosso potencial. Como? Praticando a caridade e nos perguntando sempre, o que Jesus faria no meu lugar? Essa é uma pergunta difícil, porque ela traz para a gente muita responsabilidade. Mas nós não podemos fugir dessa responsabilidade. Esse é o fato. E agora me veio essa ideia de como nós devemos estar ligados a Deus. Então, eu queria que depois, quem quiser, você se lembra daquele soneto da fidelidade de Vinícius de Moraes? Muito lindo. Mudem a palavra amor por Deus. Tá? Leiam aquele soneto, mudando a palavra amor por Deus. E talvez, na primeira estrofe, a gente possa entender o seguinte: em tudo ao meu Deus serei atento, e com tal zelo, e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais no pensamento. E depois vocês continuam o resto. Essa era a mensagem de hoje. Vamos agradecer o plano espiritual por mais essa oportunidade de aqui estarmos. Vamos pedir que nos ajude a decidir nossos conflitos morais nos guiando em Jesus, nosso Mestre. E vamos pedir forças aos nossos mentores, para que possamos praticar a caridade todos os dias, em todas as oportunidades em que ela aparecer em nossa vida. Que nossa família seja abençoada, que nossos familiares sejam abençoados e que possamos ter uma semana de luz, paz, harmonia e muita proteção espiritual. Que assim seja.